E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre Round 6, a segunda temporada do fenômeno da Netflix, que eu temi um pouco sobre se traria coisas interessantes numa segunda, visto que a primeira acabou muito bem. E sim, tivemos muitos nuances interessantes e muitas coisas bem peculiares pra gente conversar com vocês que vão além da série e sim das propostas de discussões feitas pela série para que a gente, vamos dizer assim, enxergássemos, para que nós enxergássemos o nosso mundo sobre uma outra ótica, visto o limbo e todo o caos que a gente vive atualmente, que principalmente se tratam de características que nos envolvem e estão muito presentes no nosso dia a dia. Round 6 tem essa questão da estética ser muito envolvente. Ela é muito facilmente compreendida na questão de cores, na questão de roupas e até na questão de regras para o que se pode ou não fazer em determinado cenário. Tudo é muito simples e de fácil compreensão. Tem uma questão de semiótica muito interessante e que é de fácil compreensão, que é você olhar para cima e ver aquele poder todo caindo em cima do porco assim. Você está submisso àquilo e aquilo está acima do que você é atualmente. E você tem a chance de conquistar aquilo. Basta fazer uma coisa, que é jogar. E nisso, os jogos envolvem por serem teoricamente fáceis e simples. Porém, não é fácil e simples apenas para você, é fácil e simples para todo mundo que está no jogo. A ganância é demonstrada num cenário muito tentador, porque você só está a um jogo de distância daquilo que você tanto precisa. Então fica no limite bem tênue entre a vitória e a derrota. E a derrota nesse cenário é totalmente cruel. Isso tudo acontece porque todo mundo que participa vive num cenário muito próximo do limite. Já executou todos os seus recursos e aquilo é como se fosse uma última opção. E quando eles pensam em desistir, vem uma oportunidade muito atraente, muito envolvente próxima a eles. Mesmo que seja extremamente perigosa, a necessidade acaba cegando eles perante o perigo. E aí, ao se envolver cada vez mais no jogo, ele fica cada vez mais próximo daquele perigo, do estar jogando muito mais para sobreviver do que jogando para vencer. E daí aquele desejo inicial de ter um dinheiro para resolver sua vida acaba se tornando um desejo pela sobrevivência efetivamente. E aí, para você se sentir mais forte, você faz alianças. E assim como em reality shows, quando se tem alianças, tem várias subtramas que são geradas por essas alianças e que geram histórias interessantes e envolventes. Que quando você traz na ficção, a liberdade narrativa te possibilita fazer rimas que conversem e que deixem tudo mais rico, como por exemplo, coisas que você faz de errado na vida real ou de errado fora do jogo, acabam sendo seu destino final dentro do jogo. Isso foi muito explorado na primeira temporada, por exemplo. Mas tudo isso serve para endossar uma coisa muito relevante que está intrínseco a gente, que está intrínseco no ser humano, que é a competitividade humana. Então agora vamos começar a jogar. Quando eu disser, tá valendo. Desde o macho que dança e faz coisas diferentes para impressionar a fêmea na natureza, até passando por guerras e disputas gigantescas em vários contextos, e chegando até esportes e brincadeiras de rua, tudo envolve uma questão muito fundamental para a primazia do ser humano: a vitória. A vitória, ela amacia o ego, ela traz prazer, traz orgulho por você ter superado algo ou alguém. Mas ela é extremamente vulnerável se ela não foi devidamente relativizada dentro do contexto que ela ocorre. Como eu disse anteriormente, é uma linha muito tênue, porque você superar aquele perigo te gera um prazer, te gera uma satisfação muito grande. Você entra num karma, você entra num estado catártico de vitória, de prazer. E isso ocorre porque, independente do cenário que você esteja, você teve uma jornada, ela superou uma série de desafios que não necessariamente são um jogo, mas que levaram na sua trajetória até aquele momento de disputa, e culminam nos participantes de Round 6, que tiveram toda uma jornada para sempre entrar num cenário de dobrar a sua aposta em busca dessa vitória. Só que todo esse glamour, toda essa magia acaba quando você acaba se submetendo a um sistema. Você acha que elas estariam felizes? Se me encontrassem na rua, você acha mesmo
Iam me agradecer por ter salvado a vida delas? Assim como na primeira temporada onde tínhamos o Yunnan como jogador 001, temos na segunda o Frontman, que é o dono do jogo, o cara que faz o jogo acontecer, o dono do sistema. E assim como o Yunnan, ele tem o poder maior, um privilégio oculto em relação aos outros jogadores. Só que a diferença do Yunnan pro Frontman é que o Yunnan estava no jogo porque ele não tinha mais nada a perder e estava no final da vida dele. E o Frontman tinha tudo a perder. E ele vem pra dentro do jogo pra não perder essas coisas. Com toda essa acessibilidade, o Frontman tem mais acesso às nuances que levaram o Ji-hoon, o jogador 456, de volta ao jogo. E ao se aproximar, ele entende melhor sobre sua jornada, que vão desde sua liderança no jogo, passando por suas frustrações e principalmente sobre sua dor, e tendo uma visão mais precisa de todas as questões que levaram o Ji-hoon a ter aquele objetivo de acabar com a existência do jogo. E aí a gente tem um conflito interessante, porque um tá no jogo pra explodir eles de dentro pra fora, e outro tá no jogo pra proteger eles de dentro pra fora. E em relação aos demais, num contexto onde todo mundo tem tudo a perder, ele acaba entrando como um coringa, um agente aleatório para todos os apostadores do jogo que não estava na regra inicial quando eles toparam aceitar aquilo, por mais bizarro que as regras do jogo sejam, sendo um agente muito relevante para que essas pessoas atingissem o fracasso. É o Thanos mesmo. Ô, eu deixo você aparecer na foto. Vem cá. A mística Son Neo, a jogadora 44, acredita que tudo está nas mãos dos deuses e que o destino dela está selado, e meio que se exime de um peso nas suas escolhas ao jogar tudo na mão do destino. Ela gosta de se eximir da culpa, assim como o rapper Thanos, que é o jogador 230, e que acredita que através da sua influência vai ter alguns benefícios ao longo do jogo. Outra ótica de fracasso que temos é a história do Young-sik, que é o jogador 007, e da sua mãe, Jeon-ja, que é a jogadora 149. E essa ótica é mais interessante por conta de que ele está no jogo, pois veio de uma série de fracassos, visto que ele era a grande aposta da família, ele era o futuro, era a pessoa que ia dar certo, mas que acabou sendo fracassado. Resultado de uma conjuntura de erros misturada a uma falta de oportunidade. Oportunidade essas que ele foi ensinado a acreditar que teria, mas que devido ao contexto das coisas acabou não acontecendo na sua vida. O fato de ele fracassar, mas ser uma boa pessoa, acabou levando com que a mãe fosse ao jogo para ajudar ele, num contexto que os dois não sabiam que estavam entrando no jogo ao mesmo tempo. Isso tudo acontece pois tanto a mãe que o ensinou, quanto ele que aprendeu, foram criados num sonho de realidade que não é a realidade que ele acabou encontrando. O mundo que foi ensinado para ele e que provavelmente foi projetado para ela não é o mesmo mundo que, depois da trajetória de construção dele, foi o que ele encontrou. E por mais que toda essa conjuntura seja muito relevante, ele não acabou sozinho nesse cenário para enfrentar as dores do mundo. Depois que eu falei que queria ser mulher e fiz a minha transição, a minha vida mudou. Minha mãe chorou muito e meu pai me deu as costas. A jogadora Hyun-jun, a número 120, é uma mulher trans e ex-militar. Ela acabou escanteada da sociedade porque escolheu passar por esse processo de transição. E além, logicamente, do óbvio e nefasto preconceito, uma questão que não é muito clara para as pessoas é que transicionar um sexo não é como se ligar e desligar um interruptor e mudar. Tem todo um processo para isso. As pessoas não entendem que quem optou por iniciar esse processo de transição vem de toda uma jornada de vida tentando se identificar, tentando se encaixar na sociedade e não conseguindo. Então, acumulando e talvez esteja gerando, não sei se a palavra é correta, um vazio existencial. E que transicionar é só uma etapa desse processo dela tentar se encontrar na sociedade, dela tentar se encontrar como ser humano, como pessoa. E nisso não entendem e acabam se afastando dela porque acham que ela mudou demais. E acabam deixando essa pessoa, mais uma vez, vazia e sozinha, não tendo a presença do amor constante nas suas vidas. A Jun Rikin tá aqui?
Como, por exemplo, que é o caso da Jun-hee, que é a jogadora 222, que tem essa questão do amor muito presente na sua vida. Ela está no jogo com um único e grandioso motivo de dar um futuro à pessoa que ele está gerindo. A questão da mãe solteira, ela traz toda essa perspectiva do abandono parental e de todas as oportunidades que a sociedade não dá a quem está nesse cenário. E a situação coloca ela à margem da sociedade, tendo que buscar esses métodos alternativos para dar um futuro tanto para ela quanto para a criança dela. Porém, essa estrutura que não ampara pessoas como a jogadora 222 dá outros mecanismos para você fazer sucesso, principalmente na internet. Os que criaram essa criptomoeda aí não pegaram a grana e sumiram? A história do Ji-hoon e do Jung-bae, que nesse jogo entrou como personagem 390 e que é o melhor amigo do Ji-hoon fora do jogo, se assemelha muito a uma questão que a gente está vivendo por aqui principalmente. Lá era a questão das corridas de cavalo, ou no contexto do jogo é a questão das corridas de cavalo. E aqui no nosso país a gente pode trazer para o contexto das bets. Ambos retratam o mesmo problema, as apostas. Eu digo isso porque a aposta é um jogo, sim, mas é um jogo para quem tem condições de jogar o jogo, quem tem dinheiro, que vai colocar um dinheiro nesse jogo que ele, se perder, não tem nenhum problema, não implica nada financeiramente para ele ou no status dessa pessoa. Como que acontece com os top mindfuckers lá do jogo, que tem as máscaras douradonas. Porém, hoje em dia é visto como um mecanismo de redenção das camadas mais baixas da sociedade. Você começa com pequenos lances em condições favoráveis, vai crescendo e vai evoluindo, e é estimulado pela plataforma onde você está apostando ou está jogando a continuar com aquilo. Só que esse sistema, dentro de uma estrutura econômica não muito bem solidificada, acaba gerando vários problemas e o famoso endividamento. O exemplo do Ji-hoon na primeira temporada é muito marcante, porque foi afastando ele da família, foi fazendo ele perder a filha que foi embora para os Estados Unidos, foi fazendo ele explorar a mãe que foi ficando doente até praticamente morrer. E foi abrindo cada vez mais um buraco dentro do coração dele, dentro da alma dele, porque foram crescendo dentro de cenários irreversíveis e negativos para ele, deixando ele cada vez mais miserável. E ainda nessa temporada temos uma outra perspectiva em cima disso, que é relacionada ao Myung-ji, que é o jogador 333, que são os conhecidos influenciadores financeiros ou influenciadores de cripto, que provavelmente deve ter um merchan antes ou depois desse vídeo aqui, se você está vendo no YouTube. Eles têm um método que deu até certo ponto certo para eles, que se assemelha muito em um esquema de pirâmides, mas talvez ele nem saiba que é pirâmide, e ele acha que aquela receita, mesmo estando só no conceito dele, vai funcionar para todo mundo, e aí ele se acha apto a falar para as outras pessoas, a contar o método dele, ou então faz uma picaretagem mesmo. Mas nessa temporada a gente tem uma evolução disso, porque ele é confrontado por essa questão, por ter feito o método dele e ter se ferrado financeiramente. E como se não bastasse tudo isso, ele é o pai da criança que a Jun-hee está gerando, semelhante ao caso do Ji-hoon, que ele está gerando um caso de abandono parental. Isso ocorre muito por conta que a internet estimula nas pessoas um descolamento da realidade. Dentro da internet as pessoas não têm muita noção de classe social. E aí acaba que ela vende várias soluções que deu certo pra ela, mas que era do contexto dela, e não no contexto das outras pessoas. Logo, essa pessoa não deixa claro que se for feito em outro contexto pode dar muito errado e dar prejuízos sérios como os que a gente viu relatado, gerando cada vez mais um cenário hostil e opressor dentro de um ambiente onde tudo o que importa é ter um sucesso. E se você não consegue, você entra em um cenário totalmente hostil e reacionário. Número 196, Minakan, 45 milhões em dívidas. Número 120, Hyunju-cho, 330 milhões. 230, Subonke, 1,19 bilhão. O risco estimula. Ele traz ansiedade ao passo que ele traz uma saciedade quando você tem o êxito. E esse sentimento, quando dá certo, é tão bom que ele não parece ofensivo a gente. Ele não parece que está fazendo mal a gente. Porém, quando dão errado, acabam aumentando a nossa angústia, geram desespero e depressão pelo fato de não estar conseguindo fazer as coisas funcionarem mais. E muito disso acontece porque ele está numa luta, buscando um cenário que para ele é inalcançável. Ou seja, falta um chá revelação de classe social para todo mundo entender onde está localizado na sociedade. Mas isso tudo é fruto de um cenário onde tanto o Round 6 quanto a vida da gente tem acontecido, que é o capitalismo. Acham que é fácil conseguir isso? O banco não empresta 10 bilhões para qualquer um.
É só pra gente da elite, tá bom? Esse capitalismo que faz eu pedir pra você curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar e se inscrever no analisador e comentar com sugestões aqui pra fazer a gente ter um conteúdo mais legal, cada vez mais divertido pra vocês. Mas que numa segunda camada é só eu jogando com o robô e tentando fazer esse vídeo chegar mais longe, cada vez a mais lugares, mas não, a opinião de vocês é importante sim. Porque esse é um ambiente opressor que fala com que o ser humano cada vez queira mais, precise mais pra se sentir realizado, para ter uma vitória de verdade, para se sentir bem na vida. E assim, é claro que você tem o direito de ter as coisas cada vez melhores. Eu também quero ter as coisas cada vez melhores na minha vida. E você tá certo de correr atrás disso e buscar o que é melhor para você a cada dia, se estudando, se aprimorando. Só que a questão é que a pressão surge por conta de uma hipotética estrutura para que essa vitória aconteça. Só que aí que tá esse ponto. Não existe uma estrutura efetiva para essa vitória acontecer. E essa estrutura não existe porque para as classes mais altas é interessante que as classes mais baixas estejam constantemente em um cenário de disputa, de conflito, pois isso permite que vários obstáculos se criem, que a competitividade aumente e que um caminho claro para esse crescimento seja cada vez mais confuso, mais turvo, mais indefinido. Algo que é exatamente o que o jogador 001 faz ao entrar no jogo, para proteger o seu jogo de dentro para fora. E mesmo que você queira sair desse sistema, queira sair desse jogo, você até pode, mas você vai sentir à margem da sociedade, se sentir escanteado, porque você não está mais na briga, não está mais na luta pelos consumos e os desejos, o que essa sociedade propõe a você. E mesmo que você não queira, a pressão social te empurra para dentro do jogo novamente. E nessa temporada fica muito claro isso por conta dos X e dos zeros, que quer dizer o sim e o não para continuar ou não no jogo, que é votado a cada nova etapa. Porque quem vota no não e vota no X tem as suas razões, principalmente ligadas a sobreviver, a que a vida vale mais que o jogo, que vale mais que qualquer dinheiro. Só que quem vota na bolinha, que vota em permanecer no jogo, também tem vários motivos para colocar aquilo na mesa, e são motivos que fazem sim muito sentido. E acaba que no contexto todo as pessoas são reduzidas a peças dentro do jogo, a personagens, a números dentro de uma estatística e dentro de todo um sistema. E essas histórias não são relevantes nem para o jogo e nem para as pessoas das altas classes que apostam nesse jogo. Porém, essa redução de valor ela é colocada só no contexto do jogo, porque na verdade eles têm muito valor ali. Se tratando dos jogadores, ela serve para nivelar por baixo, tirar a relevância das histórias, é nivelar as pessoas por baixo, mas para esconder a segunda camada de que uma vez que a pessoa sai do jogo ou que ela morre, ela tem muito valor a quem faz parte do jogo porque ela entra na fila, ou melhor, ela entra no frigorífico da doação de órgãos, do tráfico de órgãos, melhor dizendo. E para fazer isso, eles estimulam a nossa ganância, estimulam a gente a só pensar em nós mesmos e nos tornarmos cada vez mais miserável. Estimular a ganância é o melhor que as classes mais altas têm a oferecer às classes mais baixas. Só que com essa diferença de chances e privilégios de cada classe, meio que tem que se relativizar muito bem o valor. Batatinha frita, 1, 2, 3. Parou! Ninguém se mexe mais! Por seguir a ganância, quando sai do jogo, o Ji-hoon ele tá num estado muito miserável. Ele tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo. Quando ele consegue se reerguer depois da sua depressão ao notar que a vida tá daquele jeito, ele só tem forças para buscar uma vingança. Mas independente da motivação dele ser vingança ou justiça, ele só vai conseguir fazer isso através de um único viés, que é o heróico. E eu digo isso porque para derrotar o sistema ele tem que fazer algo impossível, porque só tem uma forma de você destruir um sistema sem ser destruindo ele de dentro para fora como o Ju tá fazendo, que é fazer outro sistema igualmente atraente que vai tornar o outro sistema anterior obsoleto. Quando eu falo sistema, entenda jogo aqui. Destruir de dentro pra fora tem que ser filosofia de vida, que é o que estava sendo pro Ji-hoon. Tem que ter muita influência, preparo e muito foco. E o Ji-hoon faz muito bem isso. Ele exalta o valor da vida das pessoas, que é muito maior do que qualquer coisa do jogo, ao longo de várias etapas dentro do que a gente vê. Só que o próprio jogo, o próprio sistema do jogo está preparado para fazer o Ji-hoon quebrar a cara ou passar como mentiroso. Muito porque já conhecem o Ji-hoon
e muito porque o Frontman está dentro do jogo também. E outra demonstração disso está na personagem da Noeu, que a gente tem pela primeira vez uma perspectiva de um dos soldados, de um dos tiradores dentro do jogo. E igualmente como jogadores está no jogo por uma questão de não ter condições de sobreviver além de ser participando daquilo, mas entrou nisso por conta de ser fugida da Coreia do Norte para a Coreia do Sul e a sua filha ter se perdido nesse caminho. E essa sensibilidade, que já machuca ela há bastante tempo, é refletida na garotinha com leucemia no parque, onde ela trabalhava enquanto não tinha o jogo, e de toda a questão do jogador 246, que é o pai dela, não conseguir dar um futuro, uma saúde básica para ela seguir a vida. Então ela tenta facilitar o jogo para ele, só que não dá certo, o cara acaba morrendo e ela acaba sendo coagida pelo sistema, pelos parças, por conta de estar facilitando para alguém ali, isso não ser correto, além de toda a questão do machismo e dela ser uma mulher, provavelmente num ambiente cercado de homens ali. Mas é mais um reflexo do sistema estando preparado, assim como acontece com o Hwang Joo-woo, que é o irmão do Frontman, que junto com o Joo-woo junta vários parças, né, para tentar quebrar o jogo, quebrar o sistema. Só que ele é constantemente sabotado, inclusive por uma pessoa que ele tinha muita confiança, que é o dono do barco que leva eles até a ilha, ou perto da ilha, para fazer essa espionagem. E querendo ou não, ele também está no jogo, só que ele está no jogo de fora para dentro. O que me faz trazer uma reflexão para vocês sobre o que efetivamente é o jogo Round 6. Se eles não quiserem parar, a gente vai ter que pegar eles pelo pescoço e fazer eles pararem. Se você sair provocando eles, você pode começar uma guerra antes da votação. O jogo é sobre dilemas, de histórias muito próximas às nossas, mas que buscam desfechos de histórias muito distantes das que nós temos de concreto para nossa realidade. Que se tratam dessas histórias que nos são vendidas a cada dia como a melhor resposta para os nossos problemas, mas que não necessariamente são as respostas mais efetivas para eles. Um exemplo disso também está na figura do recrutador, porque ele vai e oferece para os mendigos o pão e a raspadinha, a resposta eficaz e mais rápida contra a resposta eficiente mais duradoura. Só que não deixa claro que a resposta eficiente mais duradoura deixa muito à mercê do azar, à mercê de que muita coisa pode dar errado antes de alguma coisinha dar certo. E mesmo que não seja o que você mais precisa, é o que é mais atraente a você, e você vai até o fim, incluindo ele mesmo que foi até o fim no jogo com o Ji-hoon e acabou morrendo na roleta russa. A resposta que eu tiro sobre isso é que Round 6 é um jogo sobre a mediocridade. As pessoas são medíocres por uma sociedade que as oprime. A galera do sistema, a galera que aposta no sistema, é medíocre por ter a condição de ajudar as pessoas e não fazerem isso, e preferirem jogar com essas pessoas. Utilizam o sofrimento dessas pessoas só para terem um prazer passageiro. A mediocridade acabou sendo normalizada no nosso mundo, e isso é muito ruim. E eu digo isso porque sem união e a consciência de classe, podem se tornar coisas sem valor dentro de um jogo onde quem vence não é nunca quem precisa efetivamente vencer. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, favorite, se inscreva, e até o próximo analisador.